todos e a todas, né? Eu gostaria de dar boas-vindas a todos, todas e todes, né, nessa live pensada pela Ampul Sergipe, né, promovida pela Ampul Sergipe para o Brasil, né. Gostaria de agradecer, na pessoa da presidenta da Ampul, a professora Márcia Mota e a Marcos, né, que está nos auxiliando, Marcos Vinícius, pela oportunidade de nós transmitirmos, né, esse chá historiográfico, um projeto pensado por nós da Ampul Sergipe, né? E gostaríamos de agradecer também e dar boas-vindas à professora Lilian Schwartz, né, que está aqui presente conosco, que tão, tão gentilmente aceitou o nosso convite, né? Muito obrigado, Lilian. Né? Esse projeto, ele surgiu, assim, em meio a essa pandemia, né, em que as atividades remotas estão aí. Nós temos dois projetos, que é o Diálogo Sergipanos, esse a gente transmite pelo Instagram, né, falando sobre um pouco da história e da historiografia de Sergipe, acontece todas as quintas-feiras, e esse chá historiográfico que a gente pega temas mais abrangentes do nosso país e é realizado a cada um mês, estreando hoje contigo. Bem, falar aqui um pouco, né, da professora Lília, quem não conhece, né? Lília Catri Moritz Schwartz, ou Lília Schwartz, como nós conhecemos, é graduada em História pela USP, tem mestrado em Antropologia Social pela Unicamp, doutorado em Antropologia Social pela USP, é professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo e professora visitante na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E entre diversas obras, né, nós podemos destacar o Espetáculo das Raças, As Barbas do Imperador, que está aqui, né? É praticamente meu livro de cabeceira, Lília, já li umas 5 vezes. Uau. A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, Brasil, uma biografia, escrita junto com a professora Heloísa Starling, sobre o autoritarismo brasileiro, que podemos considerar o penúltimo, né? Porque daqui a alguns dias o próximo será lançado, né? Lilian, a ideia justamente desse tema, né, saudosismos à brasileira, monarquia e regime militar nas manifestações da direita no Brasil, né, eu pensei nesse tema e pensei em você justamente pelas barbas do imperador, você que também discorreu sobre Dom Pedro II, na verdade, não só Dom Pedro II, mas o Império do Brasil, né, tendo como núcleo, como epicentro o seu imperador. Eu lembro que uma vez eu cometi a sandice de passar alguns capítulos para alunos do segundo ano do ensino médio lerem, né? E, assim, eles disseram, mas, professor, isso aqui não é uma biografia do imperador, eles esperavam uma biografia, nasceu, morreu, fez isso, fez aquilo. Eu disse, não é bem uma biografia, a Lília faz um estudo do segundo reinado na figura mais proeminente, né, daquele período que foi o imperador Dom Pedro II. E também pensei no seu último livro, né, sobre o autoritarismo brasileiro, que eu acabei perdendo, não me recordo onde foi que eu deixei, mas, assim, tendo em vista que nas últimas manifestações que nós estamos tendo pró-governo, vemos alguns pedidos de retorno dos militares, do regime militar, mas também vemos, Lília, pedidos do retorno da monarquia. Não sei se você já percebeu, né, em algumas imagens, que você também analisa imagens. A primeira vez que eu tive contato com isso foi em uma manifestação em 2013, aqui em Aracaju. Eu vi alguns jovens balançando a bandeira da monarquia, e recentemente lá em Florianópolis, estava passeando pela Avenida Beira-Mar, e me deparei com um grupo lá vestido de verde e amarelo, e alguns jovens, mais jovens do que eu, por sinal, com a bandeira lá, e eu pensei, nossa, eles nem sabem o significado de uma monarquia, eu sei. Então, assim, pensando nesses dois temas e pensando nessas suas obras, foi por isso que nós te convidamos e gostaria que você nos explanasse um pouco o que você acha, né, desses pedidos, desses momentos, aliás, desses pedidos de saudades de algo que as pessoas não viveram, mas que acham que foram momentos de glórias. Está com a palavra.
Bom, Jefferson, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui, uma beleza. Queria agradecer a todos que estão nos ouvindo, né? A todos, a todas e todes, é uma alegria. Esses momentos são momentos especiais, né? Nós estamos isolados, sem aulas, e é uma forma de nós nos encontrarmos, né? O que é muito importante. A pergunta do Jefferson é excelente, na minha opinião, porque nós estamos vivendo sob o jugo de um governo populista, tecnocrata, que acredita que não precisa dos jornalistas, não precisa da imprensa, e tampouco precisa dos cientistas, né? De nós acadêmicos. Agora, o que é muito interessante é como esses governos autoritários, de uma forma geral, recorrem à história como uma espécie de player fundamental, né? Eles recorrem à história como se fosse uma narrativa para justificar a sua própria origem. Isso não é a primeira vez que se faz, nem será a última. Mas me impressiona muito como o atual governo brasileiro recorre a alguns temas que já estão sacramentados. Em primeiro lugar, a questão da escravidão, dizendo que não, nós não fomos o país que recebeu mais escravos e que os escravos já se escravizavam na África, sem pensar nos contextos distintos. É claro, existia escravidão na África, mas não a escravidão mercantil que nós conhecemos a partir do século XVI. Mas a sua pergunta se volta mais a um outro tipo de procedimento, que eu chamo de nostalgia reflexiva, ou seja, a nostalgia de um tempo que nunca existiu, né? Por isso é uma nostalgia. A nostalgia de um passado que não é exatamente esse que eles querem trazer. Eu sempre brinco, Jefferson, que quando o pessoal diz que agora esse governo diz que quer a volta do império, eu chamo atenção para o fato incontornável de que a República, os militares da República, é que derrubaram o imperador. Então, é muito interessante que esse governo, que é o maior governo, o governo com o maior número de ministros militares, são 9 em 22 cadeiras. Então, me impressiona muito que esse governo, que é um governo de raiz militar, o nosso presidente é um tenente reformado, né? Ou seja, porque promoveu uma greve dentro do Exército, portanto, nem lá ele foi muito bem aceito, e é interessante que esse governo de base militar queira a volta do império esse que foi derrubado pelos militares, né? Para além disso, esse retorno ao império não é um império que existiu e que nós, historiadores, cientistas sociais, investigamos. É um império totalmente elevado, edulcorado, como se não existissem problemas no império, como se não existissem questões, né? Como se a escravidão não fosse uma grande contradição do império. Né? Por outro lado, esse governo pede a volta da ditadura militar como se os militares tivessem trazido grande estabilidade ao país. Não trouxeram. Se a gente pensar no começo da República, que foi governado por 2 presidentes militares, a República foi governada em estado de sítio. Se nós pensarmos no contexto da ditadura militar, a ditadura militar nos entregou um país com uma inflação imensa, com uma instabilidade social imensa. Então, é preciso perguntar que tipo de história eles fazem, não é história. Eles fazem um retorno mítico a um passado que nunca existiu. Perfeito. É até contraditório essa nostalgia por parte aí da ala militar, né, que eu não me recordo o nome do jornalista, brincou, fez um trocadilho, a ala monarquista, a ala militar, né, do PS, né? Porque é interessante pensar que a República foi responsável pelo fim do Império, e agora a República, digamos o seguinte, os militares responsáveis pelo golpe, né, militar, e agora eles conclamam a volta, né, da monarquia, pedem, mas, tendo em vista que há um deputado federal príncipe, né, aí de São Paulo, Lídia, representando vocês lá no Congresso, né? Eu não vou... O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, acho que é tetraneto, não sei, do imperador Pedro II, e tem uma ala monarquista dentro do próprio PSL. Então, assim, nós estamos
carregando no bojo dessa nossa república várias contradições, né? Lília, em sua entrevista no Roda Viva, você falou que a independência do Brasil, né, ou, podemos dizer assim, a própria implantação da monarquia tropical, né, foi um golpe das elites, né, sem participação do povo, mas se nós formos analisar também a própria república, a implantação da república foi um golpe, a própria Lei Áurea, como você também falou, foi um golpe parlamentar. Eu queria te perguntar assim, você acredita, como historiadora, né, autora de todos esses livros, você acredita que muitas dos principais momentos do nosso país, ele aconteceu baseado em golpes? Eu acredito, eu tenho escrito bastante sobre isso, né? Ou seja, a independência foi um golpe das elites. Vamos procurar usar Pedro I como uma espécie de fantoche. Nós sabemos que essas teorias do fantoche nunca dão certo. Já visto o que aconteceu com Napoleão Bonaparte, por exemplo, né? O fantoche, em geral, se revolta e quer dominar. Mas, se a gente pensar na nossa proclamação da independência, foi um golpe, porque nós colocamos, numa América cuja vocação era uma América presidencialista, nós colocamos no poder um monarca Habsburgo e Bourbon, né? Isso para quê? Para, evitar o desmembramento do império, o que explica essa conformação territorial continental do Brasil, e, em segundo lugar, para a manutenção do sistema escravocrata, né? Tanto que os primeiros acordos foram feitos com Angola, porque não se queria interromper, quem mostra isso é Luiz Felipe de Alencastro, porque não se queria interromper de maneira alguma o fluxo de africanos. E a gente pode dizer que viramos um Estado pirata, né? Ou seja, com uma série de leis que foram sistematicamente desrespeitadas, sobretudo aquelas que se referiam à abolição do tráfico e à abolição da escravidão. Trata-se de um Estado pirata. Se nós pensarmos no movimento que deu origem ao Segundo Reinado, nós podemos atentar para as palavras, Jefferson. O nome consagrado pela historiografia é golpe da maioridade. Ou seja, não sou eu que estou falando de golpe, o nome é golpe da maioridade, ou seja, que significava colocar no poder um imperador com 14 anos, era a mística, né, do imperador que já nasceu velho, né, que vai ser refundada nas imagens, nas memórias, na literatura. A República foi um golpe dado pelo PRP paulista junto com o Exército. Mais uma vez, o Exército era para ser uma marionete, o Exército se insubordinou e tomou o poder, mas tratava-se de um golpe. A gente pensar o Estado Novo, idem. Se pensarmos 64, idem. Se pensarmos o que estamos vivendo agora, né, que se abre com o impeachment da presidente Dilma, as pessoas podem ser a favor de Dilma, contra Dilma, não estou falando disso, mas a maneira como foi levado o impeachment foi uma forma de romper com o que estava estabelecido na nossa legislação. Ora, o que é um golpe? O golpe é quando um Estado legitimamente eleito ou constituído é substituído por um que não é legitimamente constituído. Então, estamos falando de golpes. O que me interessa muito pensar, Jefferson, é porque o governo atual criou esse oxímoro chamado golpes democráticos. É o momento atual que está criando isso, mas, enfim, aqui no Brasil nós temos um grande, né? O que é um golpe democrático? A pessoa é eleita democraticamente e acha que democracia acaba com a eleição. Democracia não acaba com a eleição, só começa. E aí a pessoa toma uma série de atitudes, né, que configuram um golpe, né, censura, impede a livre circulação,
tenta controlar, aparelhar a educação, aparelhar a cultura, que são passos iniciais de uma série de golpes que nós conhecemos na história. Inclusive, no dia que nós hoje conversamos, o nosso presidente foi ao palanque da ONU falar uma série de mentiras, né? Ou seja, tentou chamar atenção como a pandemia estava controlada no Brasil, que foi graças a ele que houve o auxílio emergencial, quando nós sabemos que ele foi contra o auxílio emergencial, disse que a mancha no mar que tomou os estados do Nordeste era proveniente de um barco da Venezuela, sem nenhuma prova, falou que não, que ele está sendo, que é um abuso, que ele está sendo, que ele é um golpe que estão dando sobre ele ao falar que a Amazônia e o Pantanal arderam. Os números desse nosso mesmo Pantanal já são recordes, sem chegarmos ao final do mês. Então, estamos falando de um imperador, olha o ato falho, de um presidente golpista, ou seja, que a todo momento tenta dar um golpe na população brasileira. Então, esse é um país de golpes, sim. Né? Até porque também, Lília, se nós vamos pensar, assim, voltando para aquela questão ainda lá da monarquia, a aventura monárquica nas Américas, né, foi algo assim, que o Brasil, né, começou, né, perdurou por mais de 60 anos, o México tentou, com o primo do Dom Pedro II, Maximiliano de Habsburgo, isso, né, que inclusive ele pediu ajuda ao primo para poder se estabelecer, e Dom Pedro II, cinzento como ele era, não demonstrou nenhum tipo de, digamos assim, apatia familiar lá pelo primo em primeiro grau, e acabou, né, daquela forma, fuzilado, né, pelos revolucionários lá do México, né? Então, assim, é interessante pensar também que a própria monarquia no Brasil não se segurou, né? Da mesma forma que ela foi implantada por um golpe, né, tentou se manter por um golpe, como foi o golpe parlamentar da Lei Áurea, né, que você muito bem também falou no Roda Viva, e eu tenho um professor que ele diz assim, o 13 de maio de fato ocorreu, sim, mas e o 14 de maio? A lei foi muito curta, né, mas e o 14? Né, e o que ocorreu após o 13 de maio? Então, nem isso salvou o Império, que acabou sendo degringolado, né, pelo golpe republicano, e agora, né, a nossa república salva o Império de uma forma tão mentirosa, né? Ô, Lília, quando você esteve aqui em Aracaju, em uma de suas visitas à Universidade Federal de Sergipe, em 2012, quando nós nos conhecemos, né? Eu, recém-graduado, meu Deus, magrinho, eu te fiz uma pergunta. Tá magro ainda. Não, eu engordei um pouquinho. Eu te fiz uma pergunta na época que, assim, na época você veio apresentar O Sol do Brasil, se eu não me engano. Não, o livro sobre Lima Barreto. Lima, né? Mas o pessoal, assim, entrou e fez outras perguntas dos outros livros. Eu aqui, tímido, né? Eu vou perguntar. E fui até você, inclusive depois que passou a própria sessão de perguntas. Eu te fiz uma pergunta, assim, a monarquia ela teve que se habituar aos trópicos, né? Ou os trópicos tiveram que se habituar à monarquia no século XIX. Você falou que foi os dois, uma troca, digamos assim, uma troca simbólica entre ambos. Mas, se nós formos transpor para o século XXI, hoje, a monarquia se habituaria aos trópicos, e os trópicos se habituariam à monarquia, com todo esse contexto aí de polarização política, de tons elevados nos discursos da extrema-direita? Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. A monarquia, que tem sido toda vez mencionada pelos setores conservadores da política brasileira, não é a monarquia de Dom Pedro I, não é a monarquia de Pedro II. É uma monarquia imaginada na chave autoritária. Por que a monarquia, Jefferson? Por que eles voltam à monarquia? Porque eles pretendem governar como se fossem imperadores, né? Qual é o suposto? O imperador, que eu trato nas barbas do imperador, o imperador não se submete à lei dos homens, né? Sobretudo o imperador do século XIX. Ele só se submete à lei divina, ele é só julgado pela lei divina, ele não será julgado pelos homens. Então, é bem interessante pensar
que esse governo se imagine a lá imperador, porque o que eles querem é o lado autoritário. Nós sabemos, e eu estudei bastante, você também, ou seja, que essa é uma monarquia difícil de definir, né? Porque foi um monarca que tentou patrocinar as artes, patrocinar as artes de uma maneira geral, né? Tentou, mas ao mesmo tempo nós não podemos esquecer que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão e que custou muito ao Império, porque não é à toa que a monarquia cairia 1 ano e meio após a abolição da escravidão. Essa é uma questão muito interessante e que, com certeza, os governos atuais não estão pensando sobre ela, né? Ou seja, a monarquia cai, faz esse que foi o ato mais popular da monarquia, o mais popular e o último. A ideia era justamente, você já está mencionando isso, que com o ato mais popular se calçasse a ideia de um terceiro reinado nas mãos de Isabel, mas sabemos que não deu certo, o plano não deu certo. Não deu certo, entre outras também, porque o imperador já estava muito isolado a essas alturas, já estava isolado do exército, já estava isolado quando o Império decreta a abolição da escravidão, ele perde o último dos esteios, que eram os grandes proprietários do Vale do Paraíba. Então, o que eu quero só destacar é que história do ser é uma história ruim para os historiadores e para os cientistas sociais, né? Se isso acontecesse, se isso, né? Então é muito difícil a gente fazer uma história do ser, se a monarquia. De toda maneira, o que vale mais a pena para a gente pensar é que essa monarquia que está sendo a todo momento mencionada não é a monarquia que nós historiadores estudamos. É uma monarquia como exemplo de um Estado tirano e conservador. Né? O tirano é o inimigo número 1 da República. A gente não pode esquecer isso. Né? O tirano é aquele que não governa democraticamente. O tirano é aquele que não distribui direitos e deveres. E é esse tirano que eles imaginam. Não exatamente Pedro II, né? Porque aí sim você tem um personagem muito mais complexo do que exclusivamente a figura do tirano que quer governar acima da lei, né? Não me parece que seja uma boa homenagem a Pedro II, tampouco a Pedro I. Verdade. Mas, Lília, ainda dentro dessa pergunta, né? A gente falando assim sobre um provável terceiro reinado, algum tempo eu havia lido alguma coisa falando que o terceiro reinado só não aconteceu porque Isabel era uma mulher. Quer dizer, assim, né, a gente já percebe que havia uma certa misoginia, não sei se é o termo correto para o século XIX, né? Porque a herdeira do trono não era um homem. Então, como você estudou Dom Pedro II, você acredita nisso também? Não exatamente. Eu acho que não duvidaria, Jefferson, que a história que nós contamos aqui no Brasil é uma história colonial, é uma história europeia e uma história masculina. Né? Essa é uma questão que está na ordem do dia, com todo o tema da derrubada dos monumentos ou não, né? Mas o que importa reter dessa discussão é que nós precisamos de uma historiografia mais múltipla, mais plural, né? Que incluam, sim, mulheres, que incluam a população LGBTQ+, que incluam indígenas como protagonistas, que incluam negros como protagonistas. Dito isso, Isabel, também nós queremos outras mulheres, porque Isabel aparece sempre como filha de alguém. Né? Nós não queremos mulheres que sejam filhas de alguém, irmãos, que sejam protagonistas nelas mesmas. O problema é que Isabel, ela pegaria um Estado, ao momento em que começa a se desenhar, né? Há quem diga também que Pedro II estava na Europa, no contexto da Lei Áurea, justamente porque queria garantir a popularidade de Isabel. Mas o Estado que Pedro II estava deixando era um império muito isolado, né? Profundamente isolado. E a gente pode dizer que essa queda do império, como diz o professor José Murilo de Carvalho, se localiza na Guerra do Paraguai, né? Que durou de 1864 a 1870. Segundo José Murilo de Carvalho, a Guerra do Paraguai representa o apogeu
né, no seu início, né, quando o imperador vai ao cenário da guerra, todo mundo quer ir na guerra, tem os famosos romances de Machado de Assis, né, sobre as pessoas que queriam fazer bonito, botar um uniforme, botar a veste e tudo mais, mas quando a guerra se prolongou, quando a guerra consumiu os cofres do Império e, sobretudo, se mostrou uma guerra tão fratricídia, né, uma guerra que de fato destruiu a população masculina do Paraguai, isso também foi o começo da decadência do Império. Então, a gente precisa considerar que esse foi um processo de longo curso, e que eles tentaram colocar uma espécie de band-aid, né, um band-aid provisório, numa situação que já estava muito complicada. Era necessário mais do que uma figura simbólica só. Então, eu penso que talvez possa até ajudar, porque até o Brasil teve uma presidenta, né, que foi a presidente Dilma, e nós sabemos todo o preconceito que ela sofreu. Então, não estou negando, né, e que, sem dúvida, esse era um contexto que ainda mais só existiam homens no poder e não mulheres, não nego, né, mas acho que existem condições mais profundas e que vinham se avolumando há mais de 20 anos, né? Então, a situação do Império era, de fato, muito complicada. E a gente não pode esquecer que também havia um desequilíbrio nas forças políticas, porque, nesse contexto, São Paulo era a província mais poderosa, né? O café já tinha ido, né, caminhado para os lados do Oeste Paulista, saído do Vale do Paraíba, e os políticos paulistas não tinham qualquer poder. Então, a República também foi um acerto de contas de oligarquias, nós sabemos muito bem disso, né? Então, se a gente pensar nesse pano de fundo mais amplo, né, a gente pode sair de uma história só personalista, né, e pensar a história como processos, como relações, né, que a gente tem que pegar num plano mais afastado. É próprio do historiador e do cientista social analisar processos que se encerram. Talvez esse fosse um processo que se encerrava, Jefferson. Perfeito. Eu não sei se você sabe, mas o seu livro, As Barbas do Imperador, ele foi lido até dentro de círculos de monarquistas. Eu sei, né? Eu posso falar. Assim, há algum tempo atrás eu até fiz parte, né? Mas, assim, quando eu parei e comecei foi um processo que demorou, a ver que, de fato, por eu vir de baixo, como diz, né? De uma família de agricultores, eu costumo dizer, eu sou oriundo de uma família de agricultores e de mulheres professoras, então eu parei assim, nossa, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Mas hoje eu não digo que eu sou monarquista, aliás, eu nunca disse. Eu sou eu sou um curioso, né, da ritualística, de todos aqueles elementos que você tão bem aborda em teu livro. E Nas Barbas do Imperador, ele foi lido por círculos monarquistas Brasil afora. Não só ele, mas também o livro do professor José Murilo de Carvalho e o Castelo de Papel, da Mary Del Priore, que foi completamente achovalhado por eles. Eu acho que pediram a cabeça da Mary, porque ela desfez o mito da Redentora, né? Então, assim, alguma vez, Lília, esses grupos entraram em contato contigo de alguma forma, falando sobre esse seu livro, se discordavam, se concordavam, enfim? Bom, eu tenho uma história mais longa, é bem bacana a gente contar a história dos bastidores do livro, né? Esse livro eu escrevi durante 9 anos, né? E eu era tão íntima de Dom Pedro que, na abertura do livro As Barbas do Imperador, eu conto que eu fui presenteada com meus 2 filhos, e que a minha filha me disse que seria historiadora, e que meu filho, que se chama Pedro, que na época devia ter os seus 5 anos, 6, me perguntou se o nome dele era uma homenagem a Pedro II ou se Pedro II era uma homenagem a ele, para você ver como as coisas estavam contaminadas. Na minha festa de 40 anos, eu recebi Pedro, está por aqui, logo eu acho depois uma imagem do Pedro II que, num bolo, e a mensagem era uma festa surpresa, e a mensagem era a seguinte: parabenizo a eminente pesquisadora que tem mexido tanto nas minhas barbas, e dizia mais, por razões históricas não poderei estar presente, né? E eu
para você, eu trabalhei muito tempo em Petrópolis, e na época, Dom Pedro Gastão estava vivo, e Dom Pedro Gastão me recebeu, me abriu, talvez pela primeira vez, os arquivos, né, da família imperial, foi muito generoso, né? E eu lembro quando eu estava para terminar a tese, Dom Pedro Gastão me perguntou, que ele falava numa mistura, Jefferson, entre português e francês. Então, ele me disse assim, Mademoiselle Lili, mas na verdade era Madame Lili, né? Vous êtes monarquiste ou não? Você é monarquista ou não? Aí eu falei, olha, Dom Pedro, o senhor ele queria que ele fosse chamado de Dom Pedro, o senhor me perdoe, mas eu não sou monarquista. E ele disse, eu também não sou, porque muito monarca já caiu por causa de uns idiotas, uns militares, estava se referindo à República. Então, eu já na época disse a ele, e ele sabia, quando eu lancei As Barbas do Imperador em Petrópolis, ele veio. Então, eu sempre fui, como eu tenho esse meu lado antropóloga, fui muito ética e muito leal, dizendo, esse não será um livro monarquista, eu quero entender a eficácia simbólica do poder político, da realeza, é essa questão que me interessa. Então, eu tenho ótima relação com o pessoal do Museu de Petrópolis, que faz um trabalho excelente, tenho ótimas relações com o pessoal do Museu Juiz de Fora, que luta muito para manter o seu acervo, que é um acervo que eu recomendo. Às vezes, para fazer a pesquisa também iconográfica, eu entrei em contato com vários monarquistas, como você pode imaginar, para ver esses objetos todos, para fotografar, mas eu nunca faltei com a ética, né? Para todos eu dizia qual era a perspectiva da tese, que não era uma tese monarquista, mas que era uma tese que ia mostrar, enfim, a importância do império e também as falhas do império. Então, eu cheguei a ser procurada, mas não tanto, viu, Jefferson? Eu não fui, não sei como eles leem meu livro, mas... E o pessoal de Vassouras nunca me recebeu, né? O Dom Joãozinho de Petrópolis, sim. O pessoal de Vassouras eu tive que mandar, confesso agora, acho que eu nunca falei isso, não. Mandei um pesquisador homem infiltrado, porque eles não me receberiam, porque eu sou mulher, né? Então, eu tenho as relações, como você está vendo, né, com a monarquia, mas eu acho que você me curar melhor, mas não me parece que o livro tenha sido confundido como um livro monarquista. Com certeza foi lido, né? Isso eu tenho certeza. Sim. É porque você trabalhou com tanta... Eu sei disso porque na minha monografia eu trabalhei também com uma personagem, né, da cidade que eu nasci. Então, assim, a gente se entrega muito, assim, acaba vendo um tanto uma visão apaixonada, se assim eu posso dizer. E a forma como que você trabalha o Dom Pedro II é magnífica, porque você não deixa de lado toda a problemática, né, que existia no segundo reinado. Mas, ao mesmo tempo, você também aponta o imperador humano, um homem como qualquer um de nós, que retirava as vestes imperiais, né, as regalias imperiais, e colocava a sobrecasaca, sentava para ler o seu livro, né, toda a tarde. Então, assim, as faces de Dom Pedro II foram muito bem trabalhadas por você. E eu acredito que você, se hoje fosse para ter uma segunda edição, você não tiraria nada desse livro, porque acho que seria uma falta muito grande, né? Eu que já li ele de trás para frente, né? E olha, assim, que eu, nas minhas pesquisas, tanto no mestrado, tanto na graduação, no mestrado, e agora no doutorado, não é nada de monarquia, é só a Primeira República, né? Olha só. E as pessoas acham que, não, Jefferson vai trabalhar com monarquia. Não, nunca trabalhei, gente. Como eu disse, eu sou um profundo conhecedor e curioso também, né? Eu acho interessante, como o próprio Robespierre, em A Invenção das Tradições, ele fala, né, dessa invenção da tradição da monarquia britânica. E você, né, traz no bojo a nossa monarquia tropical, que é, de fato, fantástico. Eu recomendo para todo mundo esse livro, ele aqui, para quem deseja conhecer Dom Pedro II, né, e suas barbas, né, cada fio das suas barbas. Né? É bom, né? É bom. Eu também... Jefferson, que eu só te diria que eu acho que vale a pena para a gente retirar disso. Eu sempre digo que fazer uma biografia, o biógrafo, ele não é nem advogado de defesa e tampouco promotor, né? Ou seja, não cabe ao biógrafo, primeiro, elevar o seu personagem ou defendê-lo. Tem gente que fica com essa coisa, preciso defendê-lo.
Não, a gente também não é o caso de só atacá-lo, né? Eu acho que o que o biógrafo deve fazer é ser muito fiel às suas fontes, né? Eu, no fundo, fiz algumas biografias, né? A biografia do Dom Pedro, a biografia do Toné, do pintor Nicolas Antoine Toné, a biografia do Brasil, né? E a biografia de Lima Barreto. E em todas essas biografias, eu sempre chamei a atenção para isso que você destacou tão bem, que você leu tão bem, para as contradições dos nossos personagens. Porque todos nós somos contraditórios, não é, Jefferson? Então, nada melhor do que explorar as contradições dos nossos biografados e dar a eles a humanidade que queremos para nós mesmos. Desculpa que eu te interrompi, mas é que eu acho que você levantou uma questão importante que eu queria destacar. Imagina, interrupções como essa são bem-vindas. Como eu te acompanho no Instagram, Lilia, até voltando até para aquela questão do império imaginado por esse governo, teve um post, né, que você fez, até com a foto de Elizabeth II, em que o Bolsonaro falou que ele não iria governar como a rainha da Inglaterra. Foi. E uma frase só me chamou super atenção, que você falou o seguinte, que quem dera que ele governasse como a rainha, porque ela não se envolve em assuntos políticos, ela não fala nada, né, e está aí no trono britânico há quase 70 anos. Então, assim, aí quando você, na sua fala anterior, disse que a monarquia desejada por eles não é uma monarquia como a de Pedro II, e eu imaginando agora, nem tão pouco como as monarquias europeias, né, Não. de fato. Essa questão... Ele imagina uma monarquia do tirano mesmo, sabe? Aquela monarquia belga, sei lá, aqueles monarcas sanguinários que controlavam o Estado, que controlavam o exército, que controlavam a cultura, que controlavam a política. É isso que ele, na minha opinião, é isso que ele deseja, né? É muito mais um modelo, não é monárquico, mas é de um ditador, né? Enfim, do que um modelo... A monarquia, que é isso, né? A monarquia teve muitas contradições, mas também acho que a gente pode... É isso que a gente conversou agora, né? Não se trata só de acabar com a monarquia, se trata de ver... Porque não é à toa, Jefferson, que até hoje no Brasil o imaginário da monarquia é muito forte, eu digo isso no livro. Né? Um cantor que se sobressai logo vira o rei da voz, né? Depois vira o rei do futebol. Depois, se a gente vai para o nosso carnaval, desfilam um monte de monarcas, um monte de princesas. Então, ninguém negará que a monarquia deixou um imaginário muito forte no Brasil. Né? Cabe a nós, cientistas humanos, avaliar no que é que avançou e no que é que não avançou. Né? Enfim, o que é que a República nos trouxe que não era possível numa monarquia. Exatamente, perfeito. Né? Mas eu acho que ele quer ser o czar da Rússia. Ele pensa como os czares autocráticos da Rússia, né? Sim, eu acho que esse é o modelo melhor para ele, do czar da Rússia. E também porque acaba com seus adversários, né? Liquida os seus inimigos, deve ser isso mesmo. Deve ser isso. A gente também não pode... a gente também tem que pensar em outras monarquias, né? Não nessa de que ele quer ser um monarca que não fala nada, ele é o primeiro-ministro, enfim. Mas, assim, são os seus príncipes consortes, né? Os seus 3 filhos. Eu sempre brinco, são 3 filhos, 0 qualquer coisa, você sabe que eu digo. E também eu digo que Bolsonaro criou a figura do vereador federal, porque... É o primeiro caso de vereador federal, porque o seu filho, Carlos Bolsonaro, o que ele faz lá em Brasília? Não é verdade? Vai para sessões de forma remota. Né? Enfim. O Marcos está dizendo que está mais para uma monarquia saudita. É isso, Marcos, eu também acho, eu vou mencionar, Marcos, muito bem. É uma boa menção, Marcos. Que é aqui está na atualidade, né? Que é a única monarquia absolutista do mundo, né? Enfim. Saindo um pouco do bojo dessa questão de monarquia, Lilian, no seu último livro, sobre o autoritarismo brasileiro, né, lançado ano passado, em que você falou no Roda Viva, que foi um livro escrito no fogo, às pressas, digamos assim, ele serve como todos os seus livros, na verdade, né? Esses livros eles servem como alerta para as questões sociais, né, vigentes no Brasil, questões do passado que podem, digamos assim, reverberar no presente brasileiro.
Mas ele também seria um alerta para que os brasileiros não conclamassem um regime ditatorial, um regime, sei lá, fascista, por aí vai. Então, esse livro, eu disse, né, eu disse no Roda Viva, foi uma das primeiras reações impressas, né, ou seja, um dos primeiros livros criados após a eleição de Jair Bolsonaro. Então, é um livro diferente dos meus livros, que, em geral, tomam muito tempo, né? Esse foi um livro escrito mais rapidamente, mas eu me pautei nas minhas colunas do Nexo, né? Que no Nexo eu já vinha falando desses temas há muito tempo. Ele é um alerta, porque ele parte de dois grandes supostos. O primeiro é que o nosso presente está lotado de passado. Né? Ou seja, que para aqueles que acham que o presente nada tem a ver, não, nós carregamos estruturas que vêm, né, vem aí na história. Eu acho que também que a gente refaz a ideia de história. Eu que trabalho muito na fronteira entre a antropologia e a história, né, a gente recupera a importância da diacronia, por exemplo, né, e do sincronismo também, porque a gente entende que história, o material da história é a mudança, mas a história também é feita da repetição, da reiteração, não é só mudança, não. Então, esse livro é um alerta nesse sentido, que vários elementos do nosso passado continuam a ressoar no presente. O legado da escravidão, a questão do sistema, de um Brasil desigual, de um Brasil violento, o patrimonialismo, né, a desigualdade, né, a intolerância, são elementos da nossa agenda do presente, mas que podem ser também inscritos em algumas reiterações do passado. E o livro também chamava atenção para um aspecto muito importante, ou seja, para aqueles que reagiam com grande espanto, né, diante da eleição de um presidente como temos atualmente, eu dizia no livro que nós brasileiros sempre fomos autoritários. Então, acho que isso é bem importante, porque eu vejo também no meu Instagram que as pessoas tentam sempre ficar fora, né? Não, eu não votei, eu mesmo disse, eu não votei. Mas a gente vai ter que entender como brasileiros o que é que foi que aconteceu que nós elegemos, depois de uma experiência de 30 anos de governos democráticos, né? E eu sempre repito isso, democracia plena não existe, porque você tem que conquistá-la todo dia. Mas vamos dizer que eram governos bastante democráticos, né? Passamos a um governo desse perfil, e não estou falando só do presidente, mas esse mesmo fenômeno foi repassado para as diferentes federações da União. Então, essa é uma questão que nós, brasileiros, vamos ter que avaliar. O que aconteceu? Né? Que reversão de paradigmas é essa que nós estamos vivendo? Ou será que ela já estava aí e fomos nós que não vimos? Né? Ou seja, nós que ficamos nessa nossa bolha, né? Porque a universidade é um espaço de reflexão privilegiado, mas a universidade também pode ser uma bolha. Então, o que aconteceu que nós não vimos? Né? Porque se fosse um fenômeno só localizado, só em Bolsonaro, mas não é. Esse é um fenômeno nacional. E há estados que votaram maciçamente, né? Quer dizer, então, a gente vai ter que entender isso, e para que a gente possa entender, é preciso que nós nos questionemos. Não adianta apenas expulsar a questão de isso, eu vou botar no colo do outro, né? O que aconteceu, gente? Né? O que a gente não viu? Será que foi esse consórcio, PT, PSDB? O que esses governos não viram? Por exemplo, na questão da insegurança, né? Eu sou contra o armamento, mas você falar da violência no Brasil é um tema legítimo. Quem vai dizer que não é? Absolutamente legítimo. Então, eu acho, sim, sabe, Jefferson, que o livro é uma espécie de alerta, né? Alerta para que a gente pare, pense, tente avaliar o que aconteceu, né? E por isso que eu trato a eleição do atual presidente, de Jair Bolsonaro, como um sintoma, não como uma causa. Ou seja, por isso que o nome de Jair Bolsonaro aparece uma vez só no livro, quando eu estou falando justamente dos familismos, né, de como nós elegemos famílias no poder, né, tanto nos estados como em Brasília. Ele não aparece em geral, porque acho que a gente vai muito pouco longe se nós tomarmos Jair Bolsonaro como causa. Ele é um sintoma claro do que está acontecendo no nosso país.
É como você disse também na entrevista do Roda Viva, ele é o próprio golpe, né? Porque ele está corroendo as instituições, né? Ele está sendo responsável por toda essa, digamos assim, essa fragmentação nas colunas da República, né? Toda essa rachadura que está acontecendo. Então, assim, às vezes nós podemos dizer, né, os brasileiros como um todo, que nós criamos um monstro, né? Eu penso muito dessa forma, e ao ler o seu livro, né, e fazendo um comparativo com um livro Como as Democracias Morrem, né, acho que você já deve ter tido contato com esse livro, agora me esqueci o nome. Eu acabei de debater com ele também, já vem. Ai, Snyder, não é o Snyder, Snyder é do totalitarismo, já vem o nome. Então, assim, eu faço um paralelo intenso sobre o seu livro e esse livro, porque, de fato, ele vai mostrar como os ditadores chegam ao poder através do voto popular. Né? A gente vê isso agora na Hungria, com o Viktor Orbán, né? Que ele acabou, por conta da pandemia, né? Quer dizer, ele culpou a pandemia e, por conta disso, ele aumentou seus poderes, né? Lá no parlamento húngaro. Não só ele, mas outros e outras. O próprio, o Alexander, o de Belarus. Né? Ele chegou ao poder há 20 e tantos anos, e lá está. Né? Então, assim, às vezes a gente se questiona, o que aconteceu? O que aconteceu foi que os brasileiros, né, em sua grande maioria, votaram errado, e os demais não se precaveram para que isso acontecesse, para que isso não acontecesse, digamos assim. A gente vai ter que aprender uma lição, senão a gente vai chegar em 22 vendido da mesma maneira. Exatamente. O político se chama Steve Levitsky, né? Ele tem esse livro maravilhoso, eu debati com ele já 2 vezes, né? E ele chama atenção para essa ideia, ou seja, que nós estamos vivendo uma onda autoritária, uma onda populista e tecnocrática de governos que sistematicamente vão solapando as instituições democráticas. Então, isso, e o que acontece? As direitas sempre fecham, acabam juntas, né? E a esquerda sempre divide, né? Eu gosto muito do Dr. Alberto da Costa e Silva, o nosso grande africanista, né? E ele que sempre me disse, minha filha, quando a gente forma uma frente a gente forma com o inimigo. Com amigo a gente vai na festa, né? Ou seja, é com o inimigo que a gente forma a frente. E é preciso ver como é que as esquerdas vão fazer. Né, se elas vão continuar assim divididas, né, e permitir que esse fenômeno se afirme dessa forma, ou se nós vamos, de alguma maneira, reagir. Né? Teremos uma eleição fundamental agora, a eleição nos Estados Unidos, a decisão lá há de marcar a história do planeta, né? E temos lá nos Estados Unidos um presidente, um chefe do executivo que é, enfim, o ídolo, né? Um dos mentores dessa guinada autoritária, né? E basta ver como ele trata o Biden, né? Ou seja, como se fosse um comunista que vai abrir as nossas prisões, que vai prostituir as nossas filhas, que vai incitar os nossos filhos ao vício, né? Que vai armar os bandidos. Isso aí é uma forma, sabe, Jefferson? E a gente vai ter que cuidar. E uma coisa que eu falei rapidamente no Roda Viva, mas que talvez eu possa desenvolver mais aqui, é que a esperteza desses senhores, porque são todos homens, né? Presta atenção nisso, são todos homens, viris e tudo mais, é que eles descobriram que é possível ganhar a eleição na base da tecnologia. Né? A Patrícia Campos Mello escreveu esse livro tão interessante, né, que mostra exatamente isso. Olha, você, Jefferson, nós não somos políticos profissionais, nós não precisávamos saber disso. Mas os nossos políticos profissionais de esquerda precisariam saber. Ou seja, que há um plano, que é o que está acontecendo agora também. Nesse governo, as pessoas tentam chamar de trouxas, mas não são trouxas. Damares, né, do Ministério da Família, ela não é trouxa. O que ela fez agora de tentar impedir que uma garota de 10 anos
fizesse um aborto, se chama crime, não é? O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, ele é um negacionista, ou seja, ele nega dados que são evidentes da queimada da Amazônia, da queimada do Pantanal, né? O Ernesto Araújo, o nosso ministro, salve Alberto da Costa e Silva, vi aqui, salve mesmo, o nosso ministro das Relações Exteriores, ele é responsável também por esse vexame que o Brasil vai fazendo internacionalmente. Então, enfim, a gente precisa parar de desfazer dos outros, entender, né, enfim, que há uma guerra cultural, que está em curso, né, uma produção de um outro Brasil, diferente daquele que estava no poder há 30 anos. Né? Alguém colocou aqui, Lília, enquanto nós estávamos falando, que é necessário que a história seja lida pelo grande Sim. público, né? Outra questão que foi muito bem pontuada lá no Roda Viva foi essa questão, e que você falou agora, há pouco, sobre a universidade sair dessa bolha, né, e poder espalhar, e poder, digamos assim, difundir, né, para a comunidade, para tentar, de fato, fazer com que as pessoas enxerguem essa realidade, né, que está aí, que está assolando o país. Eu vi isso muito presente lá na UFSC, lá em Santa Catarina, né, o quanto os professores do programa, né, eles são engajados nessa questão de, para além dos muros da universidade, apontar o que é esse governo, o que é que está acontecendo. Né? Isso é muito importante. Você acha, Lília, que as universidades como um todo, sejam elas federais ou estaduais, não sei, pública no geral, elas ainda se mantêm nessa bolha ou estão saindo paulatinamente? Porque elas são o ponto principal para que essa mudança, né, aconteça, né, para que as pessoas enxerguem o que está por trás desse governo tão nefasto. Então, Jefferson, eu mesma, como eu expliquei lá, mal tinha um Instagram. Meu Instagram cresceu justamente quando eu resolvi que não era possível, né? Que não era possível que a gente deixasse que um governo desse tipo dominasse sem qualquer reação intelectual, né? Eu devo tudo à universidade, né? E à escola pública. Eu fiz colégio vocacional, Oswaldo Aranha, que era um grande colégio. Eu fiz a universidade pública, fiz a graduação, o mestrado, o doutorado, sempre na universidade pública. Eu acho que a universidade pública é um espaço fundamental de reflexão e de produção de conhecimento. Eu penso com os instrumentos que a universidade pública me deu. Mas a gente está vivendo um momento agora que não dá mais para os historiadores, por exemplo, acusarem os manuais didáticos introduzidos nas escolas fundamentais e médias, né, de serem totalmente desatualizados. É preciso que a gente vá de encontro. Não dá mais para a gente só ficar criticando dentro do nosso QG esse revisionismo histórico. Essa é uma questão urgente. E se não formos nós, historiadores, que vamos lá para debater não só com o presidente, mas com o público, né? Eu lembro que quando o Bolsonaro disse que os portugueses não puseram o pé na África, eu escrevi um artigo que ficou na capa da Folha de São Paulo, entrou na capa, que chamava assim, os portugueses puseram os pés na África, e eu mostro como até antes de 1500, como eles já estavam lá, né? Quer dizer, então acho que cabe a nós, né, desmentir essas fake news. E às vezes, quando as pessoas me perguntam, falam assim, qual a sua opinião? Eu falo assim, olha, eu posso não dar uma opinião, eu prefiro dar uma informação. Né? E talvez foi o que foi bem no Roda Viva, né? Porque nós, acadêmicos, trabalhamos com informações, não é? Então, acho assim que a gente tem que entrar nessa batalha pela informação, sabe? Pela boa informação. Pela informação sedimentada, pela informação que vai às fontes, que vai aos documentos, então, enfim, esse é o nosso papel agora, né? Nós somos chamados a vários papéis, mas me parece que, nesse momento, isso não deve ser feito contra a universidade, ao contrário, deve ser feito a favor, né? Não se trata de um movimento de sair da universidade, se trata de um movimento de levar à universidade, né?
Eu, eu digo também que até nas próprias escolas de ensino médio, também esse papel deve ser feito, né? Bom, Eu conversando com uma amiga minha, que é professora de matemática, o quanto ela é uma professora negra, né? O quanto ela também dialoga com seus alunos sobre todas essas questões, exato, né? exato. E eu, quando também estava em sala de aula, eu também conversava muito com eles a respeito, porque a gente sabe que os jovens, em sua grande maioria, eles seguem a crista da onda, né? O que é Exatamente. que está na onda naquele momento, eles vão seguir. Então, essa minha amiga, ela sempre debate, né? Ela foge lá do 2 mais 2, como eu digo para ela, para poder tentar colocar na cabeça desses alunos do ensino médio, né? O que é que está se passando no Brasil e onde é que nós vamos parar se isso continuar, né? Eu também, Lili, assim como você, eu devo a minha formação completa, quase toda, né, à escola pública, porque eu fiz a graduação numa faculdade particular, porém eu era bolsista ProUni, Olha, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, né? Eu tenho bastante orgulho em dizer isso, e eu devo tanto às universidades em que eu passei, né, no mestrado, no doutorado, como também as políticas públicas voltadas para a educação. E que a exatamente. gente também está vendo aí, sabe, que está caindo, sei lá, meu Deus, eu não sei nem explicar direito, porque eu sou bolsista CAPES e há 2 anos eu fico temeroso, eu recebi uma mensagem, olha, sua bolsa foi cortada. Nada. Né? Recebemos notícias que o CNPq vai estar com orçamento baixíssimo. Então, assim, são ataques constantes à universidade, ao ensino, à pesquisa. Por quê? Porque a universidade, ela é responsável por isso, por É, desmascarar, né, Lilia? é um Então, ataque, assim, é um ataque direto à ciência, né, e às formas de conhecimento. Se a gente pensar o que significa colocar um presidente da Fundação, na presidência da Fundação Palmares, uma pessoa negra, mas uma pessoa negra que é contra os movimentos negros, é contra os ativismos e contra a memória dos negros, né? O que é que isso significa? Colocar na pasta do Ministério da Ciência, né? E da ciência e como chama o Ministério? E Tecnologia, o Paulo Pontes, que é o nosso ministro astronauta, né? Que Pontes, desculpa, que é o nosso ministro astronauta, que o que ele fez até agora, o que ele vem fazendo a não ser cortar a verba, né, da tecnologia e da ciência. Então, essas são mensagens muito claras para nós, né? Então, se nós não formos à luta, se nós não intervirmos, essa situação vai aumentar. Você deve saber, porque está na sua geração, o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos exportando as nossas mentes, não é? Eu venho aqui de uma geração em que as pessoas fizeram seu mestrado, fizeram seu doutorado com bolsa, se inseriram, né, na universidade, né? Alguns entraram em lugares melhores, outros em lugares piores, mas todo mundo conseguia entrar no seu lugar. Agora a gente tem aí uma geração que vai ter problemas, porque nós não temos concursos abertos, né? Há quanto tempo e quando teremos, né? Vamos ter problemas, e já tem muita gente olhando para fora, né? Isso é um desperdício para o Brasil, porque o Brasil gastou muito na formação dessas pessoas, de pessoas como você, Jefferson. E é preciso que essas pessoas fiquem e colaborem com esse país. Mas esse é um governo que está expulsando as cabeças, né? Expulsando as mentes que pensam. Esse é um problema, porque o historiador tem que pensar no passado, né? Mas as perguntas são do presente e o prognóstico é de futuro, né? Então, são questões fortes para nós, cientistas humanos, que a gente não pode deixar passar. perfeito, Lilian. Já caminhando para o final, eu gostaria de ter N e N conversas contigo, né? Porque, nossa, eu estou aqui fascinado, né? Mas, assim, eu gostaria, atendendo a pedidos, né, do Jean, queria que você falasse um pouco aí do próximo livro, porque também me interessa, não muito spoiler, né? Assim, um pouquinho aí, essa Você é figura, sobre Jé. pesquisa. Porque eu trabalhei, Lilian, no meu mestrado, com a reforma urbana de Aracaju, né, a Belle Époque aracajuana, em 1918. E, dentro daquele contexto, nós estávamos saindo da gripe espanhola, e eu não me atentei que essas reformas urbanas também estavam pautadas em conceitos sanitaristas, higienistas, enfim, higienismo disfarçado de eugenia, digamos assim, né?
Exatamente. E não comentei muito, não falei muito sobre isso na época. Eu me atentei só à reforma urbana, falei pouca coisa. E aqui os jornais de Sergipe, nossa, tem um material vasto sobre a gripe espanhola aqui em Sergipe. Então, quando eu vi o tema do teu novo livro, eu pensei, nossa, isso aqui é pano para manga para uma pesquisa até aqui mesmo, em Sergipe. E hoje eu peço ela para falar um pouco sobre esse novo livro. Então, esse é um livro que eu escrevi com a Heloísa, né? Vai sair agora, no começo de outubro. Eu queria fazer de novo um elogio à universidade. Nós encontramos, claro, nós trabalhamos com material primário, sobretudo com jornais, mas encontramos dissertações e teses excelentes, né? O livro segue a rota do Demerara, que era conhecido como o navio da morte. Assim como a Covid-19 de agora, a gripe espanhola também foi chamada, a princípio, de uma gripe democrática, mas não foi. Como está acontecendo agora no Brasil, também ocorreu em 18 e começo de 19, a gripe espanhola escancarou as nossas desigualdades. A gripe espanhola foi descendo de navio, então ela chegou no Demerara, que parou em Recife, contaminou Recife, depois foi para Salvador, contaminou, foi para o Rio de Janeiro e foi para Santos. A partir daí, ela seguiu 2 vetores, né? Ela subiu, foi para os estados do Nordeste e alcançou Belém e Manaus. Manaus só vai ter uma segunda onda muito forte em 1919 e entrou para o centro do país, dizimou uma série de nações indígenas que sumiram, né? Nós sabemos que agora já são mais do que 155 nações indígenas afetadas, e foi para o sul, e pegou muito fortemente Curitiba e Porto Alegre. A Heloísa e eu, assim como você está dizendo que estudou a reforma urbana e não estudou a questão da eugenia, eu que tinha estudado a questão da eugenia no espetáculo das raças e o darwinismo racial, quando nós fomos escrever Brasil, uma biografia, nós não paramos para falar da gripe espanhola. E a gripe espanhola, assim como nós estamos vivendo hoje, Jefferson, ela parou de grandes nações, grandes impérios, até pequenas tribos, pequenos grupos. E os procedimentos profiláticos foram muito semelhantes. E vou dar um spoiler bom, que na época, hoje, o nosso presidente, que é um pouco ligado a pensamento mágico, ele virou garoto propaganda da cloroquina, certo? E em 1900, que nós sabemos que a Organização Mundial da Saúde desaconselha, ela é aconselhada para malária, mas não para Covid-19. Em 1918, tínhamos o quê? O sal de quinino, que também era aconselhado para malária e que tinha a mesma substância que a cloroquina. Então, você veja que em 100 anos a gente mudou muito pouco, né? O que é muito triste de pensar, né? Ainda estamos acreditando, né, em teorias, em modelos que não são, de alguma maneira, ratificados pelas autoridades sanitárias, né? Foi assim em 18 e assim em 2020. O livro se chama Bailarina da Morte, que bailarina era o nome, um dos nomes que se dava para a gripe, justamente porque era uma gripe do H1N1, e ela se transmutava, e ela dançava, ela mudava muito. E por isso, um dos nomes, dentre os vários nomes, foi Bailarina da Morte. Não, Bailarina, e nós que chamamos o livro de Bailarina da Morte. Eu já estou curiosíssimo, né? Vou adquirir o meu exemplar, vou guardá-lo para quando nós nos encontrarmos, você autografar, né? Eu espero em pré-venda, que... então, e eu vou autografar, a Heloísa também. Vamos lá, ó. Pronto, eu também vi, né? Perfeito, Lilian. Eu espero que essa pandemia passe logo para que a vida volte à normalidade, né? Que essa bailarina agora do século XXI, ela literalmente quebre as pernas, né? Vai embora. Né? Vai embora, né? Para que a gente possa nos encontrarmos, né? Eu sei que se tem ponto positivo na pandemia, né? São poucos, mas acho que um dos pontos foi esse aqui, esses encontros remotos que nos possibilitaram. Eu que te vi em 2012, né, há 8 anos atrás, né, mas te mandei até uma foto daquele momento. Linda, né? Linda foto. Espero te ver em breve, te acompanho nas redes, quando dá para comentar eu comento. E te agradeço por ter aceitado essa
né, essa empreitada nossa da Ampul Sergipe junto com a Ampul Brasil, né? Conversas como essa são salutares, né, para nós nesse momento, isso nos aproxima também. Eu quero agradecer também, mais uma vez, a Ampul Brasil por essa transmissão, a Márcia Mota, nossa presidenta, o Marcos, que está aí nos bastidores, né? Obrigada. Como também agradecer aos diretores da Ampul Sergipe, quando eu coloquei a ideia, eles aprovaram também nós fazermos essas lives. E agradecer aos meus amigos que compartilharam as artes que foram feitas, né, há um mês, né, eu espalhei para todos eles, porque era necessário, né, não é todo dia que nós conversamos com Lilian Moritz Schwartz sobre temas tão relevantes para nós, né, e agradeço ao meu orientador de mestrado, que ele não vai deixar de ser nunca meu orientador de mestrado, que é o Gian, né? Jean! Olha só! Gosto muito dele, ele que sempre... Nosso grande amigo. Virou... Lilian, na minha dissertação, ele dizia, Jefferson, cadê o povo? Cadê o povo aqui nessa dissertação? Hoje eu compreendo, né, onde é o lugar, onde o povo tem que estar nesses trabalhos. E também ao Samuel Albuquerque, o meu orientador da graduação, né, uma pessoa que eu gosto muito também, que me instigou a procurar você para nós conversarmos e ver as possibilidades, né? Gente, são tantas pessoas para agradecer, não sei se eu vou lembrar de todo mundo, né? Mas, assim, é apenas um obrigado, né? Que sintam-se abraçados, né? Gratidão. E, Lilian, mais uma vez a você, meu carinho, meu abraço fortíssimo. Pode ter certeza que eu vou adquirir o meu Bailarino da Morte, vou ler, depois eu passo para você um feedback, e a gente vai se falando. Espero nos vermos ou em São Paulo, né? Ou aqui em Aracaju, né? Aqui já virou... Aliás, você é aracajuana, basicamente é aracajuana, né? Faz parte da academia daqui de Aracaju. E se for aqui, nós vamos tomar um café, não um chá historiográfico, mas um café às margens do Rio Sergipe. Vamos. Né? Vamos. Esse é um bom projeto de futuro, né? É o que a gente quer. É o que precisamos fazer nesse momento. E acreditar. Né? Acreditar. Estamos tão distópicos, todos nós precisamos de um pouquinho de utopia. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Meu abraço. E abraço, gente. Até aí nossos encontros no Instagram. E a todos vocês que nos acompanharam, boa noite e até a próxima edição do Chá Historiográfico. Tchau, gente. Tchau, tchau. Jefferson, obrigada.